Eles disseram que a espiritualidade deveria nos manter calmas. Eles mentiram. Eu sou Mariana Torres, mentora, terapeuta holística e mãe. E este não é mais um podcast sobre iluminação passiva. Bem-vindas à terceira temporada do Despertando Deusas. Aqui, o sagrado encontra o asfalto. Vamos falar de saúde íntima sem vergonha, de cannabis medicinal como cura e do protagonismo visceral das mães solos. Se somos todos um, então a sua liberdade é a minha. Se somos deuses e deusas nesta era, por que ainda aceitamos migalhas? Ajuste seu fone de ouvido, abra sua mente e prepare o seu corpo. O despertar agora é barulhento. Está começando agora o Despertando Deusas. Boas-vindas a mais um Despertando Deusas, esse podcast gostoso, maravilhoso, que eu, Mariana Torres, adoro gravar aqui para você, adoro gerar conteúdo para você. Por quê? Porque ele vem de encontro com uma necessidade global das mulheres agora nesse novo tempo, que é despertar essa deusa que existe dentro de você. Despertar esta mulher magnífica, maravilhosa, para reconhecer suas aptidões, seus talentos, suas potências, para reconhecer suas fragilidades, para reconhecer o seu campo de melhoria contínua, onde você precisa trazer atenção, onde você precisa trazer o seu foco para poder caminhar essa estruturação maravilhosa que é o estar em contato com a sua essência, que é estar se desenvolvendo, se aprimorando. Bom, no episódio de hoje eu quero falar sobre a necessidade de nós ajustarmos o nosso eu interno com a criança interior. Então, ajuste seu fone de ouvido, senta aqui comigo e me ouça. Você pode também aí ouvir enquanto malha, enquanto lava uma louça, enquanto cuida da casa, e entrando em contato com esse assunto muito delicado. Mas eu convido você para que, sinceramente, você reserve um tempo, sabe? Respire, tranquilize, serenize o teu corpo para receber este assunto tão profundo, tão tocante, que é falar das feridas da nossa criança. Bom, ao longo da minha jornada como terapeuta, eu tive várias ferramentas de aprendizado, de desenvolvimento, a qual tive acesso, a qual estudei, me debrucei para conhecer e para me aprofundar, no intuito de melhorar a qualidade dos meus atendimentos e conseguir auxiliar o máximo possível aquela pessoa que estava ali na minha frente, desejando uma resposta, uma evolução, uma cura. E em todas, ou quase todas as ferramentas que eu acessei, a maioria tocava na questão da criança. O quão é importante a gente dedicar momentos da nossa vida para refletir a respeito de quem fomos e o que passamos enquanto criança. Lê do engano achar que você não é mais essa criança. Lê do engano achar que essa criança ficou lá no passado. Lê do engano achar que tudo que você passou simplesmente ficou para trás. Não. Hoje em dia, a gente tem muitos estudos, e a psicologia é um deles, que atesta e comprova que
Os processos de desenvolvimento do ser humano se dão em fases e estágios, e um deles é o infantil. Dos 0 aos 7 anos, dos 7 aos 12 anos, estão ali fragmentadas informações importantíssimas, que dos 7 ao 12 são amadurecidas e que vão ser repetidas e reproduzidas ao longo da existência nesta vida. E digo nesta vida porque, para quem me conhece, mas para quem não vai saber agora, eu sou terapeuta de vidas passadas, eu trabalho com a psicoterapia reencarnacionista, eu tenho formação em duas escolas diferentes, além da hipnose também. Sou hipnóloga. É, voltando para a criança. Dos 0 aos 7 anos, a gente recebe toda a nutrição necessária para firmar a nossa identidade, para alicerçar características importantes do ser. E aí, olhando bem para a nossa sociedade atual, totalmente disfuncional, a gente sabe que é uma pequena parcela que teve oportunidade de ter todo o acolhimento e inteligência emocional dos nossos pais, dos provedores, daquele que nos educou, criou, daqueles que nos geriram. É uma pequena parcela que tiveram acesso a, a esse tipo de formação ainda na fase infantil. E é uma pena, porque isso bagunça totalmente a vida desse ser. Mas, eu vou abrir um parênteses, tudo está sempre certo como deve ser. Numa leitura de visão espiritualista, que nada tem a ver com religião, porque somos, em essência, espíritos na matéria, aqui, ó, encarnados nessa matéria de carne e osso, em essência, a gente sabe que fizemos acordos para vir para este plano e que muitas das provações, inclusive da infância, foram necessárias para formatar o ser humano que somos atualmente, né? Agora, muito do contexto também é por conta do livre-arbítrio, das escolhas equivocadas, da falta do bom senso e discernimento das escolhas. Então, há de se valer de uma balança para equilibrar esses pesos e medidas, a fim de objetivar uma única importância que é o equilíbrio mental. Atualmente, sabe-se que a sociedade está passando por um período caótico no quesito trabalho. E eu gosto muito do aprendizado que eu tive ainda ali no auge dos meus 20 e poucos anos, quando eu entrei em contato com o ocultismo, que ensina que do caos surge a ordem. Os opostos se complementam, são necessários, são importantes. Mas não precisa ser dessa forma e não é interessante que seja dessa forma. O que acontece é que essa geração nossa atual, principalmente a minha, que permeia aí a fase dos 40, a gente faz um elo de ligação em rompendo com este velho, com estes paradigmas e paradoxos educacionais, e fragmentando agora uma ponte, um elo para o novo, esse novo que vem tão tecnológico, tão imediatista, tão recheado de muitas informações chegando no campo o tempo todo. E aí a gente faz essa junção, buscando o máximo de equilíbrio possível e necessário para cada ser. Ainda estamos um pouco longe. Quando a gente tiver
apoio emocional e psicológico, terapêutico, dentro das escolas, né, dentro das instituições de ensino, das instituições de saúde, principalmente agora, né, com a chegada de uma intervenção nova para as empresas, dentro dos ambientes de trabalho, e todo mundo tiver contato com estas ferramentas que fazem com que a gente tenha percepção mais ampla de quem somos, onde estamos, para onde vamos, e isso tudo muito pautada na essência humana, ou na essência espiritual, para equilibrar o humano, aí sim a gente vai começar a falar e a testemunhar, mais do que falar, né? A testemunhar os processos transformacionais deste plano na Terra, que algumas outras civilizações também não conseguiram cumprir com êxito. E cabe a nós agora nessa nova era fazer esse papel, cumprir esta missão, este propósito. E aí não se faz esse trabalho sem ir lá nessa criança, sem nos dar este apoio interno de compreensão e entendimento das fases vivenciadas, dos traumas vivenciados, das questões silenciadas nessa fase, trazendo para cá as reflexões necessárias para ocasionar o processo transformacional, o processo de conscientização do ser. É dessa forma que a gente consegue liberar perdão, é dessa forma que a gente consegue pegar as dores e transformar em causa, em pauta. É dessa forma que a gente consegue buscar as mudanças necessárias para dentro da nossa sociedade. E talvez, quiçá por isso, é que muitos de nós passam por esse processo. Porém, poucos se levantam para chacoalhar essas bandeiras transformacionais. E é isso que esse momento pede. Então, dar atenção à criança que você foi, respeitar as novas crianças, as crianças da nova era que nascem agora, orientando, apoiando, disciplinando, educando, estabelecendo limites, mostrando os bom senso, coerência da sua idade e dos seus avanços, é nesse compromisso que as verdadeiras transformações são possíveis. Então, hoje, por exemplo, aqui, como terapeuta, como mentora, como coach, eu tenho inúmeras ferramentas que podem alicerçar esse, esse trabalho. E tenho competência e habilidade para conduzir tanto grupos quanto individual, até quanto tratamentos espirituais. Porque isso veio como para mim como missão, mas tudo começou lá na minha criança, quando eu quis muito resgatá-la, quando eu quis muito me entender, me compreender, saber por que de tantos traumas, por que de tantos percalços, por que de tanto sofrimento, de tanta dor, como me libertar disso, como melhorar a minha vida a partir disso, como trazer um- uma nova visão, um novo olhar sobre isso. Porque dói e muito. E eu percebo também, ao mesmo tempo, quantos profissionais despreparados existem no mercado para lidar com esse assunto. Quantos de profissionais inseguros, profissionais que se sentem temerosos em lidar com determinadas demandas, em lidar com determinadas questões. E aí a gente sabe onde está essa insegurança, a gente sabe onde está essa falta de tato e habilidade. Muitas vezes num processo de autossabotagem conectado à criança interna. E é complicado fazer esse trabalho sozinho. Não tente fazer esse trabalho sozinho. Chega a ser desumano com você mesmo, o profissional da área, a querer fazer esse trabalho sozinho. Não é interessante que seja assim. É importante que você permita-se cuidar, permita-se apoiar, permita-se ser cuidado, ser cuidada,
para que a qualidade dos seus atendimentos cada vez mais tendam a melhorar, tendam a evoluir, tendam a crescer, tendam a prosperar. A criança, a nossa criança, ela traz toda a potência emocional, toda a energia emocional. A criança, ela traz toda a doçura, a leveza, a ingenuidade, o sonhar. E muitas vezes os adultos têm o dom e o talento de destruir isso. E nós devemos ser aqueles que devemos proteger, zelar, até o máximo onde conseguir esse lado lúdico que vai ser tão importante para nós na nossa maturidade, na nossa fase de adulto. As pessoas que largam esse lado da criança, que abandonam, elas não sorriem com leveza, elas não sonham com otimismo e com perseverança. Elas perdem o brilho ao longo da jornada, porque a criança, a sua própria criança, está abandonada, não tem cuidado, não tem atenção. E você não deixou para trás nenhum desses seres, eles estão todos aí contigo, a sua criança, o seu adolescente, o seu jovem. E se você está como eu aqui nessa fase adulta, agora o seu adulto renega todos eles. O jovem rebelde, ou o adolescente rebelde, ou o jovem engajado, ou o jovem desligado, ou a jovem apaixonada. Estão todos aí inseridos. Mas em dado momento você viu que ali era só mais um rompante de momentâneo de uma fase, deixou eles para lá com as suas personalidades, com as suas, com o seu eu tão próprio e tão preciso para aquelas fases, para aqueles momentos. E trazemos esse adulto sério, esse adulto comprometido, esse adulto produtivo, esse adulto que está ali totalmente voltado para servir, e esquece que existe um grupo de seres que moram dentro de si. Esses que a gente tem contato agora, porque se abrir o leque aqui de vidas passadas, você vai ver quantas personas moram dentro do seu eu. São várias, inúmeras, que a gente precisa ir fazendo alguns desligamentos para que você possa entrar em contato 100% com o eu do agora, dessa realidade, dessa matrix atual. E isso tudo só é possível quando você se permite adentrar o mundo do autoconhecimento, do autocuidado, mental, emocional e principalmente esse que eu falei agora, espiritual, que é a raiz de tudo. É a raiz de tudo. E para isso, euzinha aqui, querida, tem uma clínica espiritual, que você pode ter um contato profundo e maravilhoso com a sua espiritualidade, com a sua essência espiritual. Tenho a mentorias espiritual. Tenho também o coach, tanto individual e grupo, quanto os grupos terapêuticos, tanto o grupo terapêutico e o atendimento terapêutico individual. Então, ainda tem algumas pouquíssimas vagas no atendimento terapêutico e no coach individual, porque eu estou realmente focando nos grupos para poder trazer uma qualidade maior da minha expertise enquanto pública e avançando no crescimento da minha carreira. Então, não há desculpas, tá? Não há desculpas para você postergar o autocuidado da sua criança, para você acolhê-la, amá-la, para você sair do campo da vítima, de estar aí culpando e responsabilizando os seus pais por todos os seus infortúnios. Acredite, acredite, os seus pais receberam tanto amor quanto você. Aliás, receberam tão menos, né? Tão pouco amor quanto você. Tão pouca presença, tão pouco cuidado quanto você. O que seus pais são é reflexo do que a criança deles recebeu quando criança. E aí a gente está nessa roda cíclica de samsara, repetindo padrões, repetindo padrões, repetindo padrões. E chega, né? Pra que isso? Pra que viver dessa forma? Pra que sofrer desse jeito? Então, para. Para de se sabotar.
Para de postergar aquilo que você sabe que precisa, sabe? Cuida da sua criança, cuida da sua identidade, reconhece a potência do seu ser. Desbloqueia esses padrões de comportamento que te levam para baixo, que te arrastam para baixo, ou que te mantêm na mesmice. Aqui é a escola, esse planeta escola, o caminho é progresso. E não existe uma outra estrada. A estrada que você às vezes escolhe, a do fracasso, da derrota, do vitimismo, a da carência, do desapego, é uma ilusão. Uma ilusão que você está alimentando, uma ilusão geracional que já foi alimentada pelos seus antepassados e que você continua alimentando. Não é para isso que você veio. Você veio para romper com esse ciclo. Então aceita a sua missão. Se você romper com alguns ciclos da sua família, da sua linhagem, dos seus antepassados, você já vai estar fazendo um grande trabalho, acredite. Bom, eu espero que tenha tocado fundo esse tema da criança, que tenha te gerado alguns insights, que você, a partir de agora, comece a priorizar e olhar com mais carinho essa criança, sabe? De vez em quando, conectar com essa criança e comer um doce predileto, é se permitir brincar um pouco, é se permitir, quando estiver com jovens e com crianças, se soltar, brincar, pular uma amarelinha, pular uma corda, pegar um pix, né, brincar de um pique-esconde, fazer brincadeiras junto com as crianças. Nessa era tecnológica, a gente está tão acostumado a ir para os jogos, joguinhos. E tudo bem que meus irmãos, por exemplo, na sua fase de criança, eles viviam no videogame. Eu não gostava, né? Mas eles viviam no videogame e você pode resgatar isso com seu filho, mas lembra muito mais do que a sua criança gostava. E traga alegria e felicidade para esse momento. Lembra dela e traz ela. Olha, agora a gente está aqui. Eu lembro bem, assim, para a gente fechar, um rapaz que pegou 4 potes de leite fermentado, né? Aqueles que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, e botou num copo cheio. E o sonho dele, quando criança, era isso. Ele sentou ali e bebeu, e com aquela satisfação de quem estava alimentando e nutrindo a sua criança. É sobre isso. É sobre ressignificar, resgatar, transcender, melhorar, progredir. Eu espero que de alguma forma esse podcast tenha tocado você. Te espero aqui nos próximos episódios e peço, claro, não deixe de compartilhar, de curtir, né? De indicar para aquela pessoa que precisa ouvir, que precisa resgatar essa criança. E deixe seu comentário para eu saber quais temas você quer me ouvir falando aqui sobre desenvolvimento mental, emocional e espiritual. Um forte abraço e até breve. Nossa conversa de hoje termina aqui, mas o ruído que ela causou em você está apenas começando. Não leve essa reflexão para a prateleira, leve para a sua vida, para o seu espelho, para a sua cama e para as suas lutas. Eu sou Mariana Torres e estarei aqui todo mês, toda semana, provocando a deusa que habita em você. Até que ela não aceite nada menos que o mundo inteiro.